Querido irmão, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Mais uma vez eu quero compartilhar convosco a palavra de Deus que traz por tema, que está aí na descrição deste vídeo. Qual é o seu diálogo? Como é o seu diálogo uns com os outros? Veja como é o teu diálogo, o meu diálogo, como ele é. Antes de iniciar a pregação, eu quero lhe pedir, se você puder sentir, deixe o seu like, se inscreva no canal, comente aí embaixo e principalmente compartilhe o canal com seus amigos e vizinhos, irmãos. Por favor, se você puder, faça isso. Meu irmão, no livro de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 28, versículo 28, 29 e 30, nós temos ali um relato bíblico sobre Davi e Eliabe, seu irmão. Davi e Eliabe, irmão mais velho de Davi. Davi desceu neste período levar alimentos para os seus irmãos que estavam em plena batalha. Ele deixou o alimento e foi até onde estava o exército de Israel em fileira de batalha. Quando ele chega, ele ouve a voz de Golias afrontando Israel. E Davi, cheio de fé e de coragem, pergunta aos homens: ninguém irá lutar com ele? E os homens disseram: Davi, ninguém se dispôs a lutar com Golias. E aí os homens, os soldados de Israel, começaram a relatar a Davi o que o rei Saul faria quem vencesse Golias. O rei Saul daria presentes, e um dos presentes era sua filha. Não pagaria imposto em Israel e mais coisas. Davi conversa com o soldado de uma forma pacífica, de uma forma humana. Mas a Bíblia nos relata que neste período chegou seu irmão Eliabe, o irmão de Davi. Quando Eliabe chega, ele olha para Davi e dirige a palavra, o diálogo a Davi. Mas o texto nos diz que Eliabe dirigiu a palavra a Davi, o diálogo com Davi, de forma humilhante. Ele dirigiu o diálogo a Davi. O diálogo de Eliabe em relação a Davi era um diálogo humilhante. Ele pergunta: o que você veio fazer aqui? De forma rude, de forma humilhante.
o que você veio fazer aqui? Com este diálogo, ele estava dizendo, aqui não é o seu lugar, Davi. Aqui não é seu lugar, aqui é lugar para homens guerreiros, preparados, homens fortes, homens de garra. E apesar disso, estava com medo de Golias. Mas o que ele estava afirmando por trás das palavras era isto. Ele falou de forma exaltada e humilhante, humilhando Davi. Humilhando Davi. Ele falou, o que você veio fazer aqui? E a quem você deixou aquelas ovelhas? Hein, Davi? Teu lugar é lá no pasto, cuidando daquelas ovelhas. Serviço humilhante. É lá que é o teu lugar. É lá que é o teu campo de batalha. Aqui não, Davi. Aqui é só para os grandes, para os fortes, para os homens guerreiros preparados, como eu, Davi, e os demais. Vai embora daqui, Davi. Saia daqui, Davi. Veja o diálogo de Eliabe em relação a Davi. Como é o seu diálogo? Como o de Eliabe? É assim que nós dialogamos uns com os outros, de forma humilhante, desprezível. É assim que dialogamos uns com os outros, como os Eliabes da vida. Está cheio de Eliabes na terra, nas igrejas, na sociedade. Está cheio de Eliabes, que o seu diálogo é humilhante, prepotente, exaltado. Quem era Eliabe? Quem era Eliabe? Era um homem estressado, rude, exaltado, grosso. Ele dialogou com Davi, humilhando Davi, seu irmão. Ô irmão, ô irmã, ô meu amigo, como eu diálogo, como é o meu, o teu, o nosso diálogo, como nós conversamos, como Eliabe, exaltado, rude, grosso, estressado. É assim que nós conversamos com o nosso próximo, vizinho, irmãos, amigos, com aqueles que não gostam de nós, rude, grosso, exaltado, humilhando a pessoa. É assim que é o meu diálogo, o nosso diálogo. Se for, estamos fora da Escritura. Quando Davi ouve tudo isso, olha a reação de Davi. Está no versículo onde eu li convosco, de 1 Samuel 17, 28, 29, ali 30. Davi olha para Eliabe e diz, o que eu fiz, Eliabe? De forma pacífica, serena, humana, de alguém que foi cheio do Espírito Santo, ali em 1 Samuel, capítulo 16, que o Espírito de Deus se apoderou de Davi. Davi falou pelo Espírito. Ele disse, o que eu fiz, Eliabe? O que eu fiz? Não há motivo, Eliabe. Não há motivo para tanta arrogância, soberba.
Não há motivo, Eliabe, para tanta ira. Você está irado. Está no texto. Você está falando irado, exaltado, estressado, rude, grosso. Você está me humilhando, Eliabe, mas não há motivo para isso. O que eu fiz, só vim trazer o alimento que papai me mandou trazer e vim ver os soldados como vocês estavam, para me levar notícia ao pai, Eliabe. A Bíblia nos diz que Davi falou sereno, e está escrito em Provérbios de Salomão, capítulo 15, versículo 1, a palavra branda desvia o furor, a ira, o ódio. A palavra branda, o diálogo brando, sereno, calmo, com amor, desvia a ira, o furor dos Eliabes, da vida. Mas Salomão diz, mas a palavra áspida desperta ainda mais a ira, o ódio, a violência do ser humano. Então, quando nós falarmos, a Bíblia nos ensina palavra branda, serena, baixa, tranquila. É aqui que é a nossa conduta. Foi o que Davi fez. Ele respondeu sereno, calmo, tranquilo, com brandeza. O Eliabe, irado, revoltado com seu irmão Davi, está cheio de Eliabes dentro das igrejas e fora também. Em todas as áreas existe Eliabes, mas também dentro das igrejas e fora delas também existe os Davis que respondem, que têm diálogo pacífico, sereno, calmo, baixo, com aqueles que estão irados, com aqueles que têm diálogo forte, rude, grosso, cruel, maldoso. Existe os Davis. Sejamos como Davi, que respondeu seu irmão. Então o diálogo de Eliabe com Davi era péssimo, terrível, rude, cruel, exaltado, grosso. E aí vai. Humilhante. Você lembra, saindo um pouco de Davi e de Eliabe, você lembra da história de José, da família de José, dos irmãos de José. Eles não conversavam pacificamente com José. O diálogo dos irmãos de José, irmãos também, como o irmão de Davi, os irmãos de José eram rudes, eram exaltados. A Bíblia diz que eles não tinham paz com José e não conversavam com José de forma como irmão amado, querido, quisto. Não, os irmãos de José não tinham um diálogo perfeito com José. Isto é uma ruína dentro
da família, dentro das igrejas, em todas as áreas, quando há este diálogo rude, sem amor, sem humildade, sem simplicidade, sem respeito, meu irmão, vai haver um racha, vai haver uma destruição, uma separação. Não tem como viver junto, em união, porque o diálogo é diferente do pacífico, do sereno, do humilde, é diferente do rude, do grosso, do bárbaro, do cruel, do áspero. Qual é o seu diálogo? Como você, eu e nós conversamos, tratamos uns aos outros. Eliabe veio irado, Davi agiu sereno, calmo, tranquilo. Dominou Eliabe, venceu Eliabe e triunfou. Colocou Eliabe no seu lugar. Veja, irmãos, então vamos andar por aqui, que o nosso diálogo seja simples, pacífico, sereno, brando, humilde, cheio de amor, de misericórdia, sem ira, sem revolta, sem aspidez, sem violência. Que nós sejamos conforme a Bíblia nos ensina. Que Deus nos ajude a ser assim. Meu irmão, fique com esta breve reflexão na sua vida. Deus continue te abençoando, te ajudando, te guardando e te livrando de todos os males. Assim seja, em nome de Jesus. Amém e amém. Fiquem todos na paz do Senhor. Glória a Deus para sempre. Amém.